Na física clássica, define-se equilíbrio estático como um arranjo de forças atuantes sobre um determinado corpo em repouso, de modo que a resultante dessas forças tenha módulo igual a zero, ou seja, todo e qualquer corpo estará parado em relação a um ponto referencial, se e somente se as resultantes das forças aplicadas sobre ele forem nulas. No cotidiano, basicamente, tudo que está em repouso perante os olhos está em equilíbrio estático, como um aparelho de TV sobre um estante, uma cadeira, um livro sobre uma mesa. Caso alguma força haja sobre esses objetos, de modo que vença quaisquer obstáculos contrários, como a força de atrito, a força resultante final será diferente de zero e o corpo entrará em movimento. Nessa videoaula você irá encontrar a história do equilíbrio estático, seus conceitos, alguns experimentos e tutorial dos mesmos. Vamos ter também a explicação física completa sobre equilíbrio estático observado, um resumo na conclusão e, por fim, a resolução de algumas questões sobre o assunto. Esperamos que goste. Olá, me chamo Cecília e vou falar um pouco sobre o histórico do equilíbrio estático. O estudo dessa área da física se iniciou com a descoberta de Aristóteles, quando ele percebeu que para qualquer corpo entrar em movimento, era preciso aplicar uma força, um empurrão. Se não realizasse, o corpo permanecia imóvel, estático. O estudo da física prosseguiu com Arquimedes de Siracusa, que foi um dos maiores matemáticos da antiguidade. Ele também é considerado por alguns historiadores o pai da mecânica. Ele introduziu no estudo da estática e da hidroestática, que é o estudo de sistemas fluidos em equilíbrio, o que chamamos hoje de método científico, aliando em certo sentido o empirismo à formação de leis e demonstração de teoremas, usando conceitos de geometria e de álgebra. Logo em seguida, com algumas observações de Galileu Galilei, ele chegou a alguns conceitos de inércia, que foram desenvolvidos e transformados em leis por Newton. Há milhares de anos atrás, se entendia que para que o corpo se colocasse em movimento, é preciso que haja alguma força nele, mas, com os avanços da física, sabemos que, mesmo o corpo estando parado, ele continua sofrendo interações de tudo que está ao seu redor. Podemos dizer que qualquer corpo está sofrendo duas forças constantes: a interna, que se refere à própria massa, e a externa. Sendo assim, se anula e forma o equilíbrio, que conhecemos atualmente na física como o equilíbrio estático. O equilíbrio estático é a condição em que a resultante das forças e a soma dos momentos das forças ou torques são nulas. Quando na situação de equilíbrio estático, os corpos encontram-se em repouso. Ao todo, existem 3 diferentes tipos de equilíbrio estático: estável, instável e indiferente. O equilíbrio instável é quando um corpo sofre um pequeno deslocamento de sua posição de equilíbrio. Por menor que seja, ele tenderá a se afastar cada vez mais dessa posição. O equilíbrio estável é quando um corpo se desloca da situação de equilíbrio e tende a voltar para a sua posição inicial. E o equilíbrio indiferente é quando um corpo, independente de onde seja posicionado, permanece em equilíbrio. Equilíbrio do ponto material e equilíbrio do corpo extenso. Quando as dimensões de um corpo podem ser desprezadas, como no exemplo de uma pequena partícula, falamos em equilíbrio do ponto material. Neste caso, para que o corpo esteja em equilíbrio, basta que o somatório das forças que atuam sobre ele seja nulo. Quando não for possível desprezar as dimensões do corpo, como no caso de barras, apoios, alavancas, engrenagens e outros objetos, fala-se em equilíbrio do corpo extenso. Para que se defina corretamente esse tipo de equilíbrio, é necessário levar em conta a distância entre o ponto de aplicação de uma força até o eixo de rotação. A condição do equilíbrio estático ou dinâmico exige que a somatória dos torques seja nula, assim como ocorre com as forças aplicadas. No segundo experimento, utilizamos pincel
corda, uma garrafa com líquido, um pegador e um palito de churrasco. Um pincel fica em cima da mesa. O palito e o outro pincel, após colocar a corda com o auxílio da garrafa cheia de líquido amarrada na ponta, e o pegador serve de auxílio para garantir que o pincel não caia. E então conseguimos fazer o experimento. Nesse experimento, utilizamos garfo, palito de dente e uma caneta hidrocor. O garfo serve como base e o palito para sustentar a base, para ficar junta, e o hidrocor para apoiar o palito de dente. Para a primeira construção, devemos pegar 2 garfos e encaixar seus dentes entre eles. Bem encaixados, devemos pegar um palito de dente e encaixar no meio dos 2 garfos. E assim já está pronto. Você pode testar no seu dedo ou lápis ou em qualquer lugar onde você deseja observar o experimento. Podemos notar que o palito tende a cair para frente, mas a força dos garfos vai uma para baixo e uma para trás. Essa força para trás, exercida pelos garfos, empurra o palito, fazendo que ele não caia, assim entrando em equilíbrio estático. Para a segunda construção, devemos pegar um palito A ou outro material que você esteja utilizando e fixá-lo. Logo após, colocamos uma corda B, que já esteja com o peso de sua preferência. Essa força de tração da corda B servirá para sustentar o palito C. Se caso preferir, coloque outra coisa no palito C para que ele não fique escorregando ou caindo da corda. Por fim, coloque um palito T. E já está pronto a construção. Podemos perceber que a corda tem uma força de tração. Essa força de tração total faz com que o palito horizontal não caia. O palito horizontal é um apoio do palito vertical, que empurra o palito que está com todo o peso. Então, funciona como uma gangorra. O palito que está sustentando todo o peso tende a cair, mas o palito vertical, que está apoiado com o palito horizontal, empurra o palito que está com todo o peso, fazendo que ele fique em equilíbrio estático. Mas afinal, o que aconteceu nos experimentos? Por que isso aconteceu? Primeiro temos que entender por que isso acontece. O equilíbrio estático é uma condição em que o corpo permanece em repouso, sem se mover ou girar, mesmo quando submetidos a forças externas. Para que o objeto esteja em equilíbrio estático, 2 condições principais devem ser atendidas. A soma das forças que atuam sobre ele deve ser zero, e a soma dos momentos ou torques em relação a qualquer ponto também deve ser zero. A segunda condição para que esse equilíbrio ocorra é chamada de condição do equilíbrio dos momentos. Essa segunda condição é dada por m igual a zero. Aqui, m representa o momento ou o torque gerado por uma força em relação a um ponto de referência, geralmente um ponto de apoio. O momento é calculado como produto da força e da distância perpendicular ao ponto de aplicação da força. Para um corpo estar em equilíbrio, os momentos que tendem a girar em uma direção devem ser iguais aos momentos que tendem a girar na direção oposta. Exemplo: imagine uma barra horizontal apoiada em seu centro, um ponto de fulcro. Se você aplicar uma força no extremo esquerdo da barra, ela irá girar para baixo, nesse lado. Para equilibrá-la, você precisa aplicar uma força no extremo direito, com intensidade e distância adequadas para gerar um momento igual e oposto no primeiro.
Para que ocorra o equilíbrio mostrado no experimento, é necessário duas condições. A primeira condição é chamada de condição de equilíbrio das forças, onde a primeira condição está expressa em F igual a zero. Isso significa que todas as forças que agem sobre o objeto devem se equilibrar. Por exemplo, se o objeto está apoiado em uma superfície horizontal, a força gravitacional, o peso, que atua para baixo, é equilibrada pela força normal que a superfície exerce para cima. Se essas forças não estiverem equilibradas, o objeto começará a se mover. Exemplo: considere um bloco de madeira repousando sobre uma mesa. O peso do bloco, a força gravitacional, atua para baixo e é igual à força normal da mesa, que atua para cima. Se o peso fosse maior do que a força normal, o bloco cairia, e se fosse menor, ele flutuaria. Exemplos práticos do equilíbrio estático. O primeiro exemplo é uma ponte. As forças atuantes na ponte, o peso dos veículos e sua própria estrutura, são equilibradas pela força normal do solo e pelas tensões das cordas ou vigas. O próximo exemplo é uma estátua. Uma estátua permanece em pé porque o peso dela é equilibrado pela força normal da base onde está apoiada. A distribuição do peso e das dimensões da base garante que os momentos também estejam equilibrados, portanto, a estátua se mantém em pé. Importância do equilíbrio estático. O estudo do equilíbrio estático é fundamental em várias disciplinas, incluindo engenharia civil, arquitetura e física. Compreender como as forças e momentos interagem permitir projetar estruturas seguras e funcionais, garantindo que possam suportar cargas sem colapso ou tombar. No dia a dia, o equilíbrio estático também se aplica a situações simples, como empilhar livros. Quando empilhamos livros de forma equilibrada, eles não caem. Mas se colocarmos o livro muito grande ou pesado em cima de uma pilha irregular, ela pode tombar. Isso nos ensina sobre a distribuição de massa e como o centro da gravidade é crucial para manter o equilíbrio. Nas aplicações práticas, na engenharia e na arquitetura, ao projetar edifícios e estruturas, os engenheiros precisam garantir que todas as forças estejam equilibradas, para que a construção sejam seguras e duráveis. Eles usam princípios de equilíbrio para calcular onde colocar os suportes e como distribuir o peso para evitar colapsos. Na mecânica, o equilíbrio estático é fundamental em máquinas e dispositivos mecânicos, pois garante que tudo funcione de forma segura e eficiente. Quando a máquina está em equilíbrio, as forças que atuam sobre ela se cancelam, evitando movimentos indesejados ou falhas estruturais. Por exemplo, em um elevador, o peso da cabine deve ser equilibrado pelos contrapesos para garantir um funcionamento suave. Se esse equilíbrio não for mantido, pode ocorrer um colapso ou um acidente. Em resumo, o estudo do equilíbrio estático nos permitiu compreender os princípios físicos que regem esse fenômeno e sua relevância em diversas áreas da ciência e da engenharia. Analisamos como o conceito de equilíbrio se desenvolveu ao longo do tempo e como ele se aplica em situações cotidianas. Os materiais utilizados, como garfos e palitos, foram eficazes para demonstrar as forças em ação e visualizar o equilíbrio. A construção cuidadosa de cada parte foi essencial para refletir corretamente os conceitos estudados. Descobrimos que o equilíbrio estático ocorre quando as forças que atuam sobre um corpo se igualam e se anulam, resultando em uma condição de repouso. Essa compreensão não só reforçou nossos conhecimentos teóricos, mas também destacou a importância prática do equilíbrio em nosso dia a dia. Portanto, este trabalho não apenas elucidou o conceito de equilíbrio estático, mas também despertou um maior interesse pela física aplicada e suas implicações no mundo ao nosso redor. A continuidade desse tipo de estudo pode levar a novas descobertas e inovações. Por fim, o grupo agradece a atenção. Obrigado por ver o vídeo até o final e esperamos que tenha um bom dia e uma vida equilibrada.